Imagina só, receber uma avaliação de desempenho escrita pelo próprio Jesus? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar fundo em mensagens que atravessaram milênios. E olha, não são cartas antigas e empoeiradas, sabe? São recados urgentes, diretos, para 7 igrejas reais, cada uma com seus próprios desafios e vitórias. E a análise já começa com uma imagem, nossa, muito poderosa. As 7 estrelas, elas representam os anjos ou os mensageiros das igrejas, e os 7 castiçais de ouro são as próprias igrejas. Quem está falando aqui é Jesus Cristo, e essa imagem já estabelece de cara a sua autoridade máxima e sua presença constante, ativa, bem ali, no meio do seu povo. É fundamental entender isso aqui. Cada carta funciona como se fosse um diagnóstico espiritual para uma comunidade específica. A gente vai analisar de perto como cada uma delas lidava com as pressões da sua própria cidade, recebendo elogios, críticas e, no final, uma promessa gloriosa. Bom, nossa primeira parada é em Éfeso, uma igreja conhecida pelo seu trabalho incansável, sua perseverança e, algo muito importante, sua pureza doutrinária. Eles eram, sem dúvida, firmes na verdade. E aqui a gente vê o contraste. De um lado, a igreja é super elogiada pelo trabalho, por não tolerar o pecado e por colocar à prova os falsos apóstolos. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, que era um grupo que misturava a liberdade cristã com imoralidade pagã. Mas, apesar de toda essa atividade certinha, vem a crítica devastadora. Eles tinham perdido o primeiro amor. Aquela paixão inicial, a devoção fervorosa, tinha virado só rotina. E aqui está a promessa para quem se arrepende e supera essa falha. A promessa de comer da árvore da vida é uma referência direta lá ao Jardim do Éden, simbolizando a restauração completa da comunhão com Deus e a vida eterna. É, na verdade, um convite para voltar à essência. Da igreja que perdeu o amor, a gente passa para uma que estava provando o seu amor no meio do fogo, Esmirna. O cenário aqui muda drasticamente. Essa era uma comunidade que enfrentava um sofrimento intenso, pobreza e uma perseguição declarada. E isso é muito notável. De todas as 7 igrejas, Esmirna é uma das 2 que não recebe nenhuma palavra de crítica. Aos olhos do mundo, eles não tinham nada. Eram caluniados, viviam sob a ameaça constante de prisão e de morte. Mas, aos olhos de Cristo, eles eram ricos. Ricos em fé e em fidelidade. A exortação para eles não era para mudar alguma coisa, mas para perseverar. A promessa da coroa da vida não se refere a uma realeza aqui na terra, mas sim a um símbolo da vitória sobre a própria morte, a recompensa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis, mesmo sob a mais dura provação. Chegamos a Pérgamo, uma cidade descrita de forma muito intensa como lugar onde está o trono de Satanás. Isso provavelmente se refere ao fato de ser um centro importantíssimo do culto ao imperador romano e a outros deuses pagãos, um ambiente espiritualmente bem hostil. E no meio dessa hostilidade toda, a igreja de Pérgamo é elogiada pela sua fidelidade, por se apegar ao nome de Cristo, mesmo quando um deles, Antipas, foi martirizado. No entanto, a crítica é séria. Eles toleravam ensinos que promoviam a imoralidade e a idolatria, um compromisso perigoso para se adaptar à cultura ao redor. Para a gente entender o contexto, o ensino de Balaão vem de uma história lá do Antigo Testamento, onde o profeta Balaão ensinou um rei inimigo a usar a imoralidade e a idolatria para corromper Israel. Em Pérgamo, essa doutrina era a tentação de participar de festas pagãs e rituais imorais para se dar bem nos negócios e evitar problemas com as autoridades. Era um atalho muito perigoso. A promessa aqui é cheia de simbolismo. O maná escondido representa o sustento espiritual que só Deus pode dar, um contraste total com a comida oferecida aos ídolos. A pedra branca, que era usada em tribunais para indicar a absolvição, junto com o nome novo, significa uma nova identidade, aceitação e intimidade com Cristo, algo que o mundo jamais poderia oferecer. Nossa última análise neste capítulo nos leva a Tiatira, uma igreja que, em muitos aspectos, estava prosperando. Tinha amor, fé, serviço, paciência. As obras deles estavam crescendo cada vez mais. Mas aqui a gente vê um paradoxo gritante. Apesar de todo esse progresso, eles tinham uma falha crítica. Toleravam uma mulher, chamada simbolicamente de Jezabel, que se dizia profetisa, e os ensinos dela estavam levando o povo de Deus à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos, corrompendo a igreja por dentro. E isso aqui ajuda a gente a entender bem o contexto cultural.
Tiatira era um centro comercial com muitas guildas, ou seja, associações profissionais, e as reuniões delas frequentemente envolviam festas em templos pagãos, com comida oferecida a ídolos e rituais imorais. O ensino de Jezabel provavelmente dizia que não tinha problema participar para manter os negócios, era uma justificativa perigosa para o pecado em nome da conveniência. Para os fiéis em Tiatira que resistem a essa corrupção, a promessa é dupla e magnífica. Primeiro, autoridade futura para reinar com Cristo. E segundo, a estrela da manhã, que é um título do próprio Jesus e simboliza a esperança, a luz e a promessa da sua vinda gloriosa. Ao olharmos para estas 4 cartas, um padrão claro começa a aparecer, né? Cristo se identifica de uma maneira única para cada igreja. Ele oferece elogios pelos pontos fortes e críticas pelas falhas. Ele chama ao arrependimento. E, finalmente, ele faz uma promessa incrível para todo aquele que for vitorioso. No final das contas, a mensagem central que une todas as cartas é a mesma. Seja a perda do primeiro amor, a pressão da perseguição ou a tentação do compromisso cultural, a fé autêntica requer pureza, perseverança e uma recusa corajosa em se conformar com as práticas do mundo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. As cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira já não existem, mas as pressões que elas enfrentaram são incrivelmente atuais. A questão que ecoa através dos séculos é, no nosso contexto, com os nossos desafios, o que significa ouvir o que o Espírito diz e ser vitorioso? A busca por essa resposta continua sendo tão vital hoje quanto era naquela época.